Bom, Dia dos Pais. É incrível essa nossa vontade de ritualizar e necessidade de marcar a vida. Colocar lugares simbólicos e dizer, sim, existe uma função que faz o surgimento da vida, que empresta seu corpo e é Dia das Mães. Flores, chocolates, beijos, bilhetes. E depois, um pouco adiante no ano, pra gente aqui no Brasil, que é agora, existe também alguém que sustenta, apoia, eventualmente corta, dá nome, transmite essa filiação, o nome, a marca, Dia dos Pais. Sem dúvida, também presentes e agradecimentos e coração. Então fica aqui no início desse vídeo uma homenagem, palavras para dizer de uma função altamente simbólica e também concreta, material. Só que eu queria no dia de hoje fazer uma homenagem para o grande matriarcado Brasil. A verdade é que em inúmeras famílias, em inúmeros lares, como a gente diz, em algumas células, muitas das células de vida, chamada lar, a gente tem um pai que não está. Ele é marcado por uma ausência. Ele nunca esteve, Isso que eu queria que a gente parasse um pouco para refletir quais são as faces da ausência do pai. São muitas. A primeira é essa. Ele nunca esteve. Então vocês sabem que no Brasil a gente tem uma tradição de nomear, João de Jesus, Antônia de Jesus. É quando falta o nome do Pai e ele é de Deus. Não é engraçado isso? Ele é do Pai Supremo, ele é Jesus que faz essa função de ancoragem pra gente aqui. E quais seriam as outras funções dos deuses, Sem ser essa âncora aqui na terra e também norte nos céus. Enfim, ideia de algum condutor possível, alguém que cuida, que acalanta. Então, muitas vezes teve que ter uma concepção e o pai é desconhecido. Às vezes é isso que está marcado no registro. Ele, Por quê? Porque a gente ainda tem uma cultura, a gente ainda produz uma desimplicação paterna. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma gigantesco na nossa cultura. E aí a gente pode até se perguntar, aliás, fazendo um parênteses aqui, se a gente não está, de alguma maneira, vivendo o retorno desse sintoma. A falta do pai, a ausência do pai, ela retorna agora de uma maneira muito emblemática, quase delirante, mítica, dizendo: o pai chegou, o pai tá on, Como diz essa nova geração, deixa com o pai. Eu sou ultrapotente, viril, mito, presente, forte, vou resolver tudo isso que tá aí, aqui e na borda. Então a gente tá desesperado atrás do pai, atrás do líder, atrás do chefe, quem sabe atrás de um rei. O rei e seus descendentes, sua família, seus filhos, seus herdeiros. Não é engraçado como a gente está na ausência de uma função paterna sólida, racional, competente, que esteja aí, para dizer, vamos fazer então, vamos ver como fazer, como organizar. A gente diz, não confio, não tem, política é tudo igual, vamos destruir tudo isso.
e vamos reinventar a miragem do pai presente e forte, né? Então você veja que curioso, como é que a gente tem um profundo luto do pai, um profundo desejo de que ele estivesse aqui e que ele pudesse nos aconchegar, nos sustentar, nos conduzir, né? Então já começa ali no início, quando a própria marca simbólica ela é capenga. Ele já não esteve, não sei quem é, você engravidou e largou, abandonou, como se fosse uma questão de mulher. Da mulher, a gravidez, a gestação, o arcar com isso, o aborto eventual, enfim, aí tem toda uma derivação de outra parte da discussão que não é hoje que a gente vai entrar, né? Um outro jeito dessa ausência é aquele que esteve no início, ficou complicado porque não é óbvio receber um pequeno candidato a se humanizar, que é um bebê que chora, que sofre, que tem cólica e que não fala com a gente, não se comunica com a gente. É aquela coisa que pode ser angústia. E então, o que também é muito comum acontecer nos primeiros anos de vida, altíssimo índice de evasão doméstica. Eu estou fazendo um jogo com evasão escolar, mas é isso, evasão domiciliar, ó. O pai sai fora, em bom português. Ele vai largando, não cuida muito, já não cuidava, é aquela coisa estranha, a mulher com quem eu casei, ou com quem eu fiz sexo, ou que eu desejei, de repente está grávida, num lugar materno, como assim, inconscientemente não consigo. Vocês lembram disso? Isso é um Freud básico, mas fica muito difícil juntar a figura do feminino e do materno, né? Bom, a gente discutiu muito isso em Coisa de Menina, a gente discute aqui em cursos, em lives, palestras, deve ter outros vídeos por aqui para dizer dessa problemática. Então, quando a mulher está ou grávida, já com a barriga, é muito comum também esse abandono, não desejo mais, o homem acha uma amante. Pode parecer curioso, mas não é incomum. Não é incomum você dizer, olha, desculpa, mas não consigo mais te desejar. Não consigo me manter no lugar de um homem desejante de uma mulher que virou a Virgem Maria, a mãe sagrada, não sexuada. Então pode ser na gestação, pode ser nos primeiros anos de vida, né? Esse som é esse partir do pai. Ou o pai funcionou, existiu, fez função, né? Funcionou como função, esteve lá, amparou, conversou, trouxe o nome, trouxe a lei, colocou o limite, negociou, diagnosticou, amou a mãe, amou os seus próprios filhos e a partir de um certo momento se desvinculou dessa mãe, se separou mais ou menos traumaticamente. E o que muitas vezes acontece? Um abandono da família inteira, como se a separação desta mulher implicasse também a separação dos filhos dela, que nesse momento passam a ser em grande medida filhos mais dela do que dele, como se o elo psíquico com a cria, com a prole, se fizesse sempre através da mãe, da mulher que eu amo. Se eu amo, são meus filhos e tô junto e, né, participo, pago, banco, sustento, sou presença. Quando algo se rompe nesse elo homem-mulher, né, companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira, algo de mim rompe também. E eu vou achar outro companheiro ou outra companheira e vou com ela fazer uma nova família e fica muito complicado isso.
dou muito mais atenção para os meus novos filhos ou os filhos do momento, às vezes mais atenção para os enteados, para os filhos desta mulher que hoje eu amo, com quem eu estou, né? Eu faço elo da companhia, mais com esta que com aquele que era meu filho biológico e que então começo a ficar mais ausente, começo a abandonar, a sair um pouco mais. Por fim, para fechar nosso vídeo de hoje em homenagem a este Dia dos Pais, aqueles que nunca conseguiram entrar propriamente na função paterna, simbólica, imaginária e real. Ou seja, eu sempre estive aqui, sempre fui pai, sempre estive na casa, paguei as contas, fiz esse casamento, mas estava na borda. A minha relação ela era um pouco levemente autística, pequenos laivos, né, de uma camada de não conexão, como se, lembra? Michelangelo, Capela Sistina, como se para além do elo, eu, outro sujeito, outro objeto, ser sempre, né, sempre marcado por uma pequena distanciazinha, por uma não cola. Então, o que a gente tem? A gente tem aquele que sempre esteve ali, mas nunca plenamente presente. Que você vai na análise descobrir que afinal então eu tive e não tive o pai. Ele parece que gostava de estar lá, mas não gostava, ou tinha se refugiava no seu escritório, se refugiava no seu trabalho enlouquecido, se refugiava na sua depressão, na sua solidão, no seu desemprego, no seu próprio sintoma. E os filhos é coisa da mulher, mesma coisa, né? Os filhos ou então vou, sabe, trabalhando, estando aqui, mas não estando, né? Então, que hoje a gente possa ter elementos para refletir sobre tudo isso, sobre esses vários desenhos que eu busquei trazer aqui, né? Essa espécie de mapeamento, uma cartografia aqui para deflagrar reflexões, para a gente poder saber que, ok, se o outro não pôde me acolher, se esse grande outro estava mais ou menos capenga, manco, barrado, ok, ainda assim, feliz Dia dos Pais e coragem para fazer da sua vida o melhor possível e para que você saiba transmitir o pouco ou a ausência que você recebeu de forma transformada, e que você receba toda a cultura e tenham algo para dar para as novas gerações. É isso.